Está começando o Panorama e nesta edição você vai ver. Defesa Civil de Caratinga apresenta o balanço sobre as chuvas nos primeiros meses do ano. Energia elétrica, pelo segundo mês consecutivo, bandeira tarifária está verde. Lançamento do livro A Psicologia e os Dilemas Contemporâneos. Bebê com doença rara precisa de medicamento importado para fazer o tratamento. Você vai ver isso e muito mais agora no Panorama. A Defesa Civil de Caratinga divulgou o balanço das chuvas nos primeiros meses de 2020. De acordo com um especialista do setor, até o momento choveu mais do que a metade do esperado para o ano inteiro. Desde o começo de 2020, o que se vê em Caratinga e em toda a região são chuvas torrenciais, com transtornos em diversas localidades. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água. Em Caratinga, mesmo com a cidade não tendo sofrido com as temidas enchentes, em várias ocasiões, houve pontos de alagamentos. Em consequência, foi preciso que a Defesa Civil Municipal adotasse uma série de medidas para se precaver e para atender aos muitos chamados. A gente está com uma demanda muito grande de solicitações de vistoria, né? De segunda-feira até hoje, a gente já teve uma média de 30 solicitações para deslizamento de talude, né, o famoso barranco, para deslizamentos de muro, desabamentos de alguma parte de algumas casas. São esses tipos de solicitação que estão chegando até a gente. Ainda de acordo com a Defesa Civil, 45 famílias estão desalojadas na cidade, num total de 142 pessoas. Elas estão na casa de parentes. 15 famílias estão desabrigadas. 5 delas, ou 17 pessoas, estão em abrigos da prefeitura. As outras 10 famílias são atendidas através de um aluguel social, que é quando a prefeitura aluga a casa para a pessoa, desde que a situação dela se enquadre nos critérios adotados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Frisar que às vezes chegam notícias para a gente aqui de uma forma, quando a gente chega até o local é outra. A gente tenta dar prioridade, né, para as mais urgentes, mas às vezes a população liga para cá, fala que caiu a casa, que caiu um barranco em cima da casa, chega lá, não é essa situação que aconteceu. A gente até pede para a população que pense um pouquinho antes de ligar para cá, que tem outras vistorias mais sérias até, né? E que a gente tenta dar uma prioridade para essas vistorias mais sérias. Quando a gente é acionado, a gente parte para as vistorias, faz uma avaliação com um engenheiro, o engenheiro dá um laudo local. Se tiver que a pessoa sair da casa, a gente informa ela, né, que ela tem que sair da casa dela. Se ela não tiver para onde ir, a gente tenta encaminhar ela para o departamento de habitação, para posteriormente ela ter uma ajuda com aluguel social, se ela se enquadrar no aluguel social. Se ela não tiver para onde ir naquele momento, a Defesa Civil, junto com a Ação Social, tem um abrigo temporário aqui no município. João Henrique afirma que do início de 2020 até agora, choveu mais da metade do que era esperado para o ano todo e que o monitoramento é constante. Para o agente da Defesa Civil, embora seja difícil precisar o montante de água que virá até o fim do mês, a expectativa é de mais chuvas. A gente tem alguns sites que passam esse monitoramento para a gente, né? A gente tem alguns sites parceiros da Defesa Civil Estadual que passam também essas previsões para a gente aqui. No município a gente tem algumas medidas de prevenções, né? A gente tem os pluviômetros aqui que medem a quantidade de chuva que caiu e tem as réguas no leito do rio, né? Para informar a altura que o rio está, se tem algum risco de transbordamento. O ano começou um ano adverso, né? A gente tem a média de chuva anual de 1.200 milímetros, alguns anos em 1.000 milímetros. Só em janeiro, fevereiro e março já choveu uma média de 600 milímetros, né? É um ano atípico. A gente não tem a previsão do que vai chover ainda em quantidade, mas a gente sabe que pode vir muita chuva ainda no mês de março.
Neste mês de março, a bandeira tarifária segue na cor verde. Com isso, não haverá cobrança extra nas contas de luz, o que indica melhora na geração de energia no país devido à recuperação dos reservatórios das principais hidrelétricas, por causa das chuvas neste período. No Salão de Arlindo, tudo é ligado na tomada. Economizar aqui é tarefa difícil. A conta de luz representa um dos maiores gastos do estabelecimento. O maior gasto do salão hoje, sem dúvida nenhuma, é energia elétrica. Ele é responsável por de 18% a 20% do meu gasto total. De acordo com ele, em um dia de grande movimento, o salão chega a funcionar 8 horas direto, ou seja, 8 horas consumindo energia elétrica. O mais utilizo é secador, chapinha e o chuveiro, que são os aquecedores. Tem o ar-condicionado ainda, quando, por exemplo, de novembro a março, abril, o ar-condicionado trabalha praticamente o dia todo. Pelo segundo mês consecutivo, a bandeira tarifária está em verde, sem custos para o consumidor. Em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional apresentaram recuperação em níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês. Na verdade, é uma forma de tarifação, né? O custo da energia elétrica, devido à forma de geração no Brasil, depender muito dos níveis dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas, né? Que na nossa matriz energética a maior fonte de energia utilizada é a fonte hídrica, né? Através dos reservatórios e das usinas hidrelétricas. Só que com a escassez das chuvas que vem acontecendo nos últimos anos, obrigou a mudar a forma de tarifação. De que maneira? Dependendo da quantidade de chuva e da quantidade de água que consegue armazenar nos reservatórios, e então nós temos um custo diferenciado para cada mês para ser cobrado a tarifação de energia. A previsão para março é de manutenção desta condição hidrológica favorável, reduzindo a necessidade de acionamento do parque termoelétrico. Esse custo, antes, ele era repassado no próximo ano ou no próximo ciclo, porque não tinha como repassar isso de forma tão direta. E isso dava uma série de problemas. Então, foi feita uma legislação onde permitiu essa variação de custo. E essa variação é feita através dessas bandeiras, que é a bandeira verde, onde o custo é o mínimo possível, ou seja, a maioria das gerações de energia estão focadas na forma hidroelétrica, onde o custo é menor. E nós temos uma bandeira de alerta, que é uma bandeira amarela, que tem um custo já um pouco mais elevado. Ou seja, porque eu tenho outras formas de geração de energia sendo acionadas, que essas formas de geração de energia é através de combustíveis fósseis. E quando eu tenho uma escassez crítica, onde os níveis reservatórios estão chegando ao mínimo, eu já tenho a bandeira vermelha, onde eu tenho uma grande parte da geração sendo demandada e gerada através das termoelétricas, usando combustíveis fósseis. Conforme explicado pelo engenheiro eletricista Joildo Fernandes, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Essa forma da bandeira verde, amarela e vermelha nada mais é do que uma forma de tributação para corrigir o déficit do custo da geração de energia de forma mais imediata, de acordo com a realidade do país. Então, variando o ciclo de chuva, vai variar a cobrança, a tarifação da energia. A Arlindo, o empresário que mostramos no início desta reportagem, sentiu no bolso a mudança da bandeira tarifária assim que recebeu a conta do mês de fevereiro. Olha, se eu pegar as duas contas últimas, que é de dezembro e de janeiro, referente à de fevereiro, dá uma economia de quase 20%, de 18,6% mais ou menos. Consigo dar manutenção nos aparelhos, consigo investir em aparelhos mais modernos, limpeza de ar-condicionado, manutenção do secador. As pessoas acham que tem que economizar energia só na sobra. Por exemplo, na época de frio, não está chovendo, eu vou economizar. Não, tem que economizar todo dia. Quanto mais racional for a economia, mais durabilidade você vai ter para o futuro.
E mesmo com o acionamento da bandeira verde, é importante que o consumidor mantenha ações relacionadas ao uso consciente de energia e evite o desperdício. O gasto com energia elétrica a gente nunca pode relaxar, uma vez que impacta diretamente o meio ambiente. Então nós temos que também ter essa consciência, que além do bolso, tem a questão do meio ambiente, né? Que todo o processo de geração de energia, de uma forma ou de outra, impacta o meio ambiente, degradando recursos, né? Trazendo problemas que ao longo do tempo vai se agravando. Então, uma questão financeira é muito importante, porque o custo da energia elétrica ele é alto, ele impacta de forma excessiva até na classe de baixa renda, né? Então por isso que tem que estar sempre atento a economizar o máximo de energia possível, independentemente da bandeira. Vamos conferir as vagas de emprego em Caratinga. Vaga para técnico em segurança do trabalho em Caratinga e Teófilo Otoni. É necessário ter curso técnico na área, CNHP, disponibilidade para viagens em Minas e prática em informática. Vaga para televendas de medicamentos e perfumaria. Ter experiência com vendas de medicamentos. Vaga para monitor de alarme interno. Conhecimento avançado de informática, noções de elétrica e telefonia, CNH-AB, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Vaga para ajudante de padeiro, com experiência na produção alimentícia. Vaga para forneiro de padaria, com experiência. E vaga para vendedor interno e externo. Ter experiência com vendas externas, ensino médio completo, CNH-AB e disponibilidade para viagens. Logo após o intervalo, vamos falar do lançamento do livro escrito pelos estudantes do curso de Psicologia do UNEC. E ainda você vai ver o início de um torneio de futsal em Caratinga. O Panorama volta já! Na última semana, aconteceu a aula inaugural do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga. O evento foi marcado pelo lançamento do livro A Psicologia e os Dilemas Contemporâneos, escrito por estudantes do 7º período do curso do UNEC. Uma noite festiva para o curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga. O encontro que aconteceu no auditório do Campus 1 da instituição foi marcado por 2 momentos importantes para o curso: a recepção da nova turma de Psicologia e o lançamento de um livro feito pelos estudantes do 7º período do curso. Para quem está começando, o momento foi para compartilhar experiências e até buscar inspirações. Eu estou muito animada com o curso, acho que vai ser uma experiência muito grande, assim. O curso é muito bacana. Do livro ser divulgado é muito legal pelos alunos, então vai ser uma experiência única. Estou sentindo muita felicidade, muita gratidão por estar fazendo o sonho da minha vida, por estar cursando esse curso maravilhoso. A Magda, coordenadora do curso de Psicologia, fala sobre a emoção e do significado deste encontro para todos os envolvidos. Nós estamos vendo assim, o primeiro período cheio, né, desejosos pela ciência da psicologia, e nós preparamos esse momento em junção com o lançamento de um livro dos alunos do 7º período. Então, para nós, simbolicamente falando, é um momento duplo, né, onde nós recebemos o primeiro período, né, com uma aula inaugural, e nós vamos ter aqui o lançamento de um livro dos nossos acadêmicos do 7º período, um livro que trabalha esses dilemas contemporâneos, né, que a psicologia investiga. Então eu acredito que tanto para os alunos, familiares e para a instituição, né, para a fundação, para a FUNEC, é um momento muito importante. O livro A Psicologia e os Dilemas Contemporâneos foi desenvolvido dentro de uma das disciplinas do curso. São 11 capítulos, cada um abordando um tema diferente. A obra foi organizada pelo professor Valber e a professora Vânia. A ideia surgiu dentro da disciplina de pesquisa em psicologia. Então é um livro todo baseado em estudos que os alunos fizeram, né, na comunidade, para poder investigar questões relacionadas à juventude e sociedade contemporânea. Então os conflitos, as questões intrapsíquicas, né, a construção da identidade, como que isso tem sido vivenciado, né, e observado
pelos jovens, né, da nossa sociedade atual. O livro lançado no encontro serviu como uma oportunidade para levantar assuntos sociais necessários, como, por exemplo, o uso do nome social, capítulo que foi escrito pela equipe da estudante Samara. Meu capítulo ele vem falar sobre o uso do nome social, né, por indivíduos transexuais, transgênero. A gente fez uma semi-entrevista com um indivíduo que a gente conhece, que faz uso do nome social, né, um homem trans. Ele fez a transição do gênero feminino para o masculino. E aí a gente pergunta para ele como é o uso desse nome, né, como as pessoas reagem frente a ele no serviço, né, no trabalho, com os amigos, dentro da própria família, ainda mais com ele proveniente de uma cidade de interior. Então é bem interessante, a gente discorre sobre isso, a gente fala sobre como ele se sente e mostra, né, como é o uso desse nome na nossa região. Vamos acompanhar agora o quadro Pense Direito. Olha, eu tenho uma grande dúvida com respeito ao direito das vítimas de crimes. Muito importante agradecer a sua participação, porque essa pergunta é de relevante importância. No Brasil a gente tem uma cultura de imaginar que só os acusados têm direitos, né? Só que a vítima também tem muitos direitos e isso não é muito difundido no Brasil. O principal direito da vítima é buscar a reparação por aquele crime que ela sofreu. Então a pessoa que é vítima de um crime, de um delito, ela pode agir, pode atuar para buscar essa reparação, seja contratando um advogado ou seja procurando a Defensoria Pública caso ela não tenha condições de contratar um advogado, né? Se a pessoa que foi vítima veio a falecer em razão desse crime, tanto o seu cônjuge quanto o companheiro, o ascendente, o descendente ou o irmão podem fazer vez e procurar essa orientação e essa habilitação como assistente de acusação no processo criminal. Por que é importante focar no processo criminal? Porque no processo criminal, uma vez definida a culpa da pessoa que praticou aquele crime contra essa vítima, é que com base nessa sentença que definiu a culpa, quando ela se torna definitiva, a vítima ou a família da vítima consegue buscar a reparação civil dos danos causados àquela pessoa que foi ofendida pelo crime. Então, é importante a pessoa se preocupar com o processo criminal, atuar ali junto à polícia, junto ao Ministério Público, contratar advogado para poder fazer essa atuação como assistente de acusação no processo criminal. Por quê? Uma vez definitiva a sentença, a decisão que condenou o acusado, essa pessoa tem o prazo de 3 anos para buscar reparação civil, buscar indenização civil em razão desse crime cometido. É o que a gente chama de ação civil ex delito. O prazo é de 3 anos a partir da data que a sentença se torna definitiva. E a pessoa que é vítima de um crime também, se além disso ela não conseguiu, conseguindo buscar reparação civil, ela pode buscar assistência social, né? Se a pessoa conseguir comprovar que em razão daquele crime ela ficou debilitada ao ponto de repente não conseguir trabalhar ou não conseguir se alimentar, ela pode buscar tanto a assistência quanto a previdência social, caso ela seja contribuinte, para ter algum tipo de benefício ali que vá contemplá-la, principalmente a assistência social, que ela é indistinta e ela atende todos que precisam. A previdência atende quem contribui efetivamente. Então, esses são os direitos que as vítimas têm no Brasil. O Brasil não só protege os acusados, digamos assim, não só fornece a eles direito de defesa, mas as vítimas também têm direitos importantes e que devem ser buscados. Agradecer a participação aí da pessoa que mandou essa pergunta, muito importante difundir isso na cultura jurídica para que as pessoas não fiquem impunes e também não sejam não indenizadas, busquem seus direitos. E quem quiser mandar alguma dúvida relacionada ou não, mas sempre dentro da área jurídica, a gente está à disposição para receber e tentar ajudar a comunidade local nossa aí. No mês da mulher, o batalhão da Polícia Militar de Caratinga lançou um turno de serviço somente com policiais femininas, mostrando a força e a igualdade entre a tropa. Manhã de segunda-feira atípica no 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga. Na sala de instrução, o comandante da corporação se preparando para o lançamento do turno de serviço, mas com a presença maciça das militares femininas. Tudo isso para mostrar a igualdade dentro da corporação. Muito importante comemorar essa data, né, do Dia das Mulheres. Inclusive, a mulher, né, desde quando entra na instituição,
São 10% da vaga, né? O resto é masculino. E assim, a nossa rotina tanto é administrativa quanto também é operacional, né? No meu caso, eu trabalho na rua, na base comunitária móvel. Importante destacar que todos os portfólios, a policial feminina está presente. Isso é fato. Elas estavam presentes em todas as áreas de policiamento. Alguns militares masculinos também participaram da ação, mas quem comandou o dia foram as policiais. Em todos os setores de Caratinga, lá estavam elas, preparadas e atuantes. A viatura tático móvel com 3 mulheres chamou a atenção e abordagens em zonas quentes de criminalidades foram para mostrar o lado operacional da profissão, que veio desde os primeiros treinamentos. A mesma coisa que o policial masculino fazia, a policial feminina também tinha que fazer, né? Então é tratar de igual forma, até para poder já tirar, né, essa impressão de que a policial feminina é mais frágil do que os homens, né? Que a policial feminina dá conta do recado também. Entre riscos, desafios e emoções, elas deixam uma mensagem de incentivo para mostrar que a mulher cada vez mais vem superando limites e ultrapassando barreiras. Não somos apenas militares femininas, somos também mães. No meu caso, sou mãe de uma menininha de 2 anos e 6 meses, dona de casa, esposa também de militar. Então, a mulher é um ser muito... consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a mulher dá conta, sim. A mulher consegue trabalhar, ser dona de casa, mãe, profissional, e tudo 100%. Né? A mulher é um indivíduo muito especial, que dá conta, assim, de todas as funções, e quem quiser ser militar ou quiser ser qualquer outro tipo de coisa, que às vezes, né, na maior parte das funções é masculina, né? É o homem que faz, a mulher dá conta, sim, do recado. Hora de conferir a previsão do tempo em Caratinga. Para esta quarta-feira, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e a máxima esperada é de 30 graus. Na quinta-feira, a previsão do tempo para Caratinga é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima é 21 e a máxima de 30 graus. Sexta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e a máxima pode chegar a 29 graus. O 4º torneio Sindicomerciários de futsal teve início neste fim de semana em Caratinga. A bola rolou no sábado e no domingo com 13 partidas. A competição conta com a participação de 25 equipes da cidade. Assista agora no Jornada Esportiva com Léo Baião. Bom, e teve início nesse final de semana o 4º torneio Sindicomerciários de futsal. A bola rolou no sábado e no domingo com a realização de 12 partidas no ginásio do CTC Caratinga Tênis Clube, no centro da cidade. Vamos acompanhar uma reportagem especial. Pela 4ª vez desde 2017, o ginásio Caratinga Tênis Clube, o CTC, abriga o torneio Sindicomerciários de futsal. A competição teve início no sábado e também teve partidas durante todo o domingo, totalizando 12 jogos. Confira os resultados da primeira rodada. A Signet venceu o Grupo Barbosa por 6-2. O Paraíso da Borracha venceu o Funec Cazu por 5-2. A Unipaz venceu a Supercabo Multi por 8-4. O Pablo Modas venceu o Grupo Mais Café por 7-5. Estas as partidas realizadas no sábado. No domingo, o Supermercado do Irmão da Raul Soares venceu a Milane por 5-3. A DPC 1 venceu a Casa do Biscoito também por 5-3. O Centro Automotivo Magalhães e a Casa Auxiliadora ficaram empatados em 4-4. O Grupo Barbosa venceu o Supermercado Mineirão por 11-3. Minas Contábil 7, Petisco e Mara 3. O Real Básico venceu o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por 4-2. O Supermercado do Irmão Praça venceu a DPC 2 por 9-2. O Grupo Mais Café venceu a DPC 3 por 6-3. A competição surgiu da ideia de fomentar o esporte na cidade, em especial o futsal, contando com o envolvimento de empresas e outros comércios. Particularmente, eu tenho contato com alguns
competidores que vão participar da competição, de quase todas as empresas. E o que eles me passam é que eles trabalham melhor no decorrer do ano, principalmente nesse período de competição. Eles têm um apoio muito grande, a maioria das empresas, pelo que eu sei, tem um apoio muito grande do empresário em si. Eles podem estar trabalhando melhor, eles têm um convívio melhor entre eles dentro da empresa onde eles trabalham. A gente veio agora para a área de competições de empresas e a gente sabe que movimenta bastante, tanto para eles que participam, como as pessoas que estão envolvidas lá assistindo, familiares, amigos. Então, a gente acha que tem movimentado bastante a nossa cidade e a gente espera continuar com esse trabalho aí para continuar agregando no esporte em geral de nossa cidade e região. Nas edições anteriores, os campeões foram os seguintes times. Em 2017, Acabamentos Limoeiro. Em 2018, Pablo Modas. Em 2019, Irmãos Supermercados. O sindicato nos convidou em 2017, eu e Isaías, para estar organizando essa competição. E desde a primeira edição a gente tem trabalhado bem e tem sido um sucesso. A cada ano que passa, mais empresas querem participar conosco. A gente fica feliz porque a nossa parceria que eu tenho com o Isaías já tem há 8 anos com o esporte em nossa cidade, em organizações de eventos e com arbitragem também. Então a gente teve essa oportunidade, esse chamado do sindicato para estar organizando a competição de empresas e graças a Deus tem sido um sucesso em nossa cidade. Para essa edição é o mesmo do ano passado, mas justamente é por causa do tempo escasso que a gente tem, 25 empresas que participaram ano passado e vão estar participando nessa edição de 2020, porque a gente tem um prazo de término, que é o dia 1º de maio, como o Carlos já falou, para terminar, então a gente não conseguiu incluir mais empresas. A gente espera que nos próximos anos a gente possa fazer até mais do que 25 empresas. Para mim nunca foi problema estar organizando e participando com arbitragem, porque eu, como todos sabem, eu trabalho com arbitragem também já tem bastante tempo. Tenho trabalhado no futebol de campo, society, futebol de salão. Então é uma competição que a gente está à frente, então o máximo que eu posso estar participando e ajudando de alguma forma, eu faço. Quando a gente às vezes não está arbitrando um jogo, a gente está ajudando com mesa, com filmagem de jogos, então o que a gente não pode ficar parado, o máximo que a gente puder estar agregando para a competição a gente faz. O presidente do Sindicato dos Comerciários está otimista com a realização de mais um torneio e ressaltou a importância dos apoios que tem recebido. Primeiramente agradecer aí a UNEC, né, que é parceira nossa aí há muitos anos, e agradecer também ao Isaías, mais o Hércules, né, que tem participado com nós aí desde o início, e agradecer também aos participantes, né. A competição já virou tradição, né, Léo? Aqui na nossa cidade. É uma competição que não tem como acabar mais, entendeu? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado e cada ano mais a crescer, entendeu? E graças a Deus tá indo bem. E vem aí da parceria com o Hércules, mas o Isaías, né? Eles já têm o contato do pessoal que mexe com futebol. E também alguns procuram o sindicato, liga, né? Saber como é que funciona. E graças a Deus tá indo bem, rapaz. Nós estamos muito satisfeitos aí. E graças a Deus aí tem grandes parceiros aí ajudando a gente. Sem o apoio da população, dos empresários, infelizmente a gente não teria como realizar esse torneio, porque, né, as coisas têm que andar e caminhar juntinho, entendeu? Pois é, são 25 equipes de estabelecimentos comerciais participando desse torneio que está fomentando o esporte na nossa cidade. Parabéns aí a todos os organizadores por mais essa competição e a você que nos assiste. Um forte abraço, fique sempre com a gente e até a próxima. Tchau. Hoje você vai conhecer a história de um bebê que tem uma doença rara. Para evitar complicações irreversíveis, é preciso começar com urgência o uso de um medicamento importado que custa R$52 mil o frasco. A família iniciou a campanha Nosso Raro Benício
e conta com a colaboração de todos nessa luta pela vida. Corre com ele para o hospital, pede para o plantonista me ligar, que a gente vai ter que internar o Benício. A gente se sente literalmente órfão. O que fazer quando num diagnóstico desse? A gente fica completamente perdido, até em relação aos médicos mesmo, o que fazer. Benício Pires Pechir tem cistinose nefropática, uma doença genética rara que ainda não tem cura. O diagnóstico só foi fechado quando ele completou 8 meses de vida. A confirmação veio após a realização do chamado teste genético da bochechinha, mas até que isso acontecesse, os pais tiveram que buscar várias opiniões, informações, observações e comparações do desenvolvimento dele com o irmão gêmeo Bruno. Porque anteriormente os dois iam para a escolinha ao 4º mês, desde o 4º mês, e um belo dia a mãe percebeu que ele chegou com a sede excessiva, as trocas de fralda dele lá na escolinha estavam muito grandes, todo dia pedia para mandar mais fralda. Então isso já foi alguns sinais que a gente foi tendo também. Internou, nessa primeira internação ele ficou 32 dias. Só que nós já havíamos feito o teste da bochechinha, que é um exame genético, que a gente já estava pesquisando, não sabia como que lidar com isso. E no meio disso, foi dia 17 de setembro, saiu o resultado. Saiu o resultado do teste da bochechinha, que fechou o diagnóstico. Ou seja, descobriu quem era o mandante daquela situação, do quadro todo de perdas urinárias, a perda de proteína pela urina, que hoje, na verdade, sabia-se que era uma tubulopatia, algum problema renal, e desconfiados da síndrome de Fanconi. Fechou, mas quem causou a síndrome de Fanconi foi a cistinose nefropática. Hoje, para facilitar o acompanhamento multidisciplinar, a família mora em Belo Horizonte. Hoje a gente tem também conosco, nos acompanha a doutora Maria Helena, que é a nefrologista pediatra também de São Paulo, que ela já acompanhou mais de 100 pacientes só com cistinose, né? Então ela vem nos ajudando junto com os médicos que nos assistem em Belo Horizonte, sugerindo alguns ajustes. A gente faz a consulta com ela já há alguns meses em São Paulo. Então assim, a gente já vem sentindo um equilíbrio melhor do Benício. O principal medicamento indicado para o tratamento do pequeno Benício se chama Procisb, de 75 miligramas. Um único frasco do remédio importado custa em torno de R$52 mil e só dura um mês. O uso deve ser contínuo e no final do ano passado os pais acionaram a justiça contra a União para que o medicamento seja fornecido. É um medicamento, hoje, ele é referência para esse tratamento e ele é de liberação mais lenta. Isso quer dizer que ele vai tomar esse medicamento a cada 12 horas. Dentro do quadro dele, dessa medicação que inicia pela madrugada e a gente vai até a madrugada do outro dia, isso é imprescindível. Esta é apenas uma das medicações que o bebê precisa. Bruno de Paula Pechir, o pai, contou que a rotina de Benício requer muitos cuidados. A gente até já mencionou que a gente faz acompanhamento dele praticamente 4h30 da manhã até 1h30 da manhã. Sem contar que nesse intervalo, se ele estiver dormindo muito, a gente tem que vigiar se ele não está tendo perda, desidratando. Então a gente tem que fazer reposição dele, seja por água, que é o que ele aceita via oral. O início da administração do Procisb no dia a dia do pequeno não pode esperar a liberação da justiça. Quanto mais o tempo passa, maiores as chances da doença ocasionar complicações e danos irreversíveis. Ele é imprescindível para que esse aminoácido chamado cistina, que no mais popular a gente pode dizer que os órgãos dele, esse aminoácido são cristais, e esse cristal, de maneira geral, ele é liberado 100 vezes mais do que um organismo comum, e isso faz com que ele causa morte celular. Então, quanto mais cedo a gente iniciar esse tratamento, ele não tem reversão. Uma vez que ele já causou essa morte, não reverte mais, mesmo que a doença venha a ter cura aí no futuro. Então, assim, a gente precisa
de fato, iniciar esse medicamento quanto antes para que a gente preserve a vida do Benício. Diante disso, foi criada a campanha Nosso Raro Benício, que visa arrecadar R$ 490 mil para aquisição de 12 frascos da medicação prescrita. Uma decisão em nosso favor não quer dizer que a gente vai receber tão rápido assim. Então, isso gera na gente uma ansiedade muito grande, a sensação da inércia, a justiça é lenta, nós não sabemos quando que vem essa notícia boa pra gente, então a gente precisa. Então, por isso a gente decidiu. Nós não sabemos, ou seja, você pensa, o diagnóstico veio no 8º mês, ele já completou 1 ano e 2 meses. Quanto tempo mais nós vamos esperar se a gente pode utilizar os canais, a mídia ao nosso favor e levantar mesmo essa questão de doença rara? Estamos chegando ao fim desta edição. Mande pra gente sua sugestão de matéria ou alguma curiosidade que você quer ver aqui no Panorama. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 33998362813. Muito obrigada pela companhia e até mais!